Então, boa noite a todos. Vamos dar início aqui a mais uma aula do curso de Economia Política 2. Na aula de hoje, nós vamos terminar, o último tema, o último assunto para a primeira prova, que é referente ao estudo da rotação do capital. Então, depois da aula de hoje, vamos marcar, na aula de quinta, marcar uma aula de tirar dúvidas, enfim, fazer uma revisão geral, do que foi discutido até o presente momento, e depois eu vou enviar as provas para vocês, responder em casa e me entregar no dia que no dia que tiver especificado, como prazo final para a entrega da primeira avaliação. Antes de dar continuidade aqui, quero saber se vocês receberam as gravações das aulas que eu fiz na semana passada. Alguém ficou sem receber a gravação? Eu acredito que eu recebi, vou confirmar. Eu recebi. Caso algum de vocês não tenha recebido, me envie o e-mail, solicitando a gravação das aulas da semana passada, tá bom? Bom, vamos lá. Desculpando aqui o pigarro. Vamos hoje tratar, da rotação do capital. Na aula, semana passada, a gente discutiu tempo de circulação e custo de circulação. Então, veja, o que é a rotação do capital? Bom, antes de entrar numa discussão sobre o conceito de rotação de capital, vou chamar a atenção aqui para alguns aspectos, para que a gente possa, enfim, compreender melhor esse conceito. Vocês estão conseguindo aí visualizar minha tela? Estão conseguindo visualizar minha tela? Sim, sim. Bom, então antes da gente chegar ao conceito de rotação do capital, necessário que a gente tenha em mente, que no processo de circulação de todo e qualquer capital individual, esse processo de circulação sempre vai ocorrer num determinado período de tempo, um determinado intervalo de tempo. Então, isso nos levou a discutir aqueles dois conceitos, que foram analisados na semana passada, os conceitos de tempo de circulação e tempo de produção. Certo? Então, a análise desses dois conceitos, foi fundamental para a gente tentar compreender o tempo total em que se desenrola o processo de circulação de um capital individual, de um capital industrial. Pois bem, numa primeira aproximação, nós já podemos definir o que é o tempo de rotação do capital. O que é o tempo de rotação do capital? Tempo de rotação do capital, ou tempo total de rotação, é igual à soma do tempo de produção e do tempo de circulação, certo? Ou seja, esse tempo total de rotação, ou simplesmente tempo de rotação do capital, ele vai mensurar, vai medir o tempo de renovação de um capital individual, de um capital industrial. Ou seja, ele corresponde ao período de tempo, necessário para que o capital comece o movimento de circulação numa determinada forma, por exemplo, a forma de capital produtivo ou a forma de capital monetário. Então, ele vai começar o seu processo de circulação numa dessas formas, capital produtivo ou capital monetário, e durante o seu processo de circulação, ele vai assumir diferentes formas, Nós vimos quais são essas diferentes formas,
na circulação de capital industrial, que é o quê? Capital monetário, capital produtivo e capital mercadoria. São essas diferentes formas que o capital assume em seu processo cíclico. Então, ele vai começar numa determinada forma, vai assumir diferentes formas durante seu processo cíclico, até retornar à forma original. Tá? Quando ele retorna à forma original, ou seja, quando ele retorna à forma no qual ele começou o seu ciclo, né, individual, tá? Então, esse período de tempo, né, que é requerido para que ele retorne à forma original, é que a gente chama de tempo de rotação do capital. Então, o tempo de rotação do capital mede, né, o tempo requerido, né, o tempo necessário para que o valor capital, ou simplesmente capital, né, renove o seu ciclo. Certo? Renove o seu ciclo. Então, por exemplo, nós vimos na discussão lá do ciclo capital monetário que ele começa sempre sobre a forma dinheiro, né, o D. Então, vamos pensar aqui no ciclo capital monetário. Então, ele vai começar sobre a forma D, ou seja, sobre a forma dinheiro. Então, durante o seu ciclo, né, durante o ciclo capital monetário, ele vai assumir diferentes formas, né? Ele vai assumir, vai começar sobre a forma de capital monetário, vai depois assumir a forma de capital produtivo e depois vai assumir a forma de capital mercadoria, certo? Capital mercadoria, que é aquela fase final, né? Quando ele passa de M' para D'. Vocês devem estar lembrados da fórmula, né? D, M, depois tem o P, né? Interrupção do processo cíclico. Depois, como resultado do processo de produção, ele se transforma em capital mercadoria, que é um M', e no final D'. Certo? No final D'. Depois que ele reassume a sua forma, né, original, ou seja, a forma de capital monetário, que é o D', tá? Ele vai estar apto para recomeçar o ciclo, né? Novamente, sobre a forma D. Então, esse período de tempo total, né, que é necessário, que é requerido para ele reassumir a sua forma original e dar início a um novo ciclo, né, para esse capital individual, é o que nós chamamos de ter esse tempo, né, total, é o tempo de rotação desse capital. Então, o tempo de rotação vai medir o tempo de renovação do capital, né? O tempo que é requerido para que ele reassuma a sua forma original, né, e possa continuar seu ciclo, né, ao longo do tempo, ou seja, percorrer aquelas 3 fases que nós já estudamos cada uma individualmente, né, com um certo grau de profundidade. Então, esse é o tempo total de rotação do capital, né, que o Marx fala. Então, ele mede o tempo de renovação do capital e, obviamente, né, como deve ficar claro para vocês, né, o tempo de rotação, né, o tempo de renovação de um capital, ele vai ser diferente, né, a depender do ramo de produção que você esteja considerando. Então, por exemplo, o tempo de rotação da construção de uma estrada é bem superior, por exemplo, em comparação com o tempo de rotação da produção de acarajé, né? Então, o tempo de renovação e do capital que é aplicado na construção de rodovias, de estradas, ou mesmo do capital aplicado na produção agrícola, é bem superior, né, ao tempo de rotação do capital que é aplicado, por exemplo, para comprar acarajé, ou para produzir acarajé, desculpem, para produzir, enfim, hambúrguer, para produzir cachorro-quente, para produzir pastel, né, para produzir empada, né? Então, o tempo de rotação, né, no caso da produção desses alimentos em particular, vai ser bem inferior em comparação com o tempo de rotação na construção de uma ponte, de um viaduto, de uma estrada, né, na própria produção agrícola, né? Você tem um tempo de colheita, de semeadura, né? Então, o tempo para esse capital né, ser renovado, ele vai demorar,
né? Vai durar cerca de mais de um ano, né? Por exemplo, durar mais de cerca de um ano. Isso vai depender também das condições climáticas, né? Das estações do ano. Você tem um tempo de semeadura, tem o tempo de colheita. Então, em função de tudo isso, né, o tempo de rotação ele tende a ser, normalmente no caso da agricultura, superior a um ano. Né? E a mesma coisa o caso da construção de ferrovias, né, estradas, aeroportos. Então, o tempo de rotação, né, construção dessa na infraestrutura de um país, por exemplo, é bem superior a um ano. Então, o tempo requerido para que o capital complete um ciclo inteiro, né, para que ele percorra todas aquelas três fases, aqueles três estágios que já foram estudados pela gente, né, normalmente vai superar, né, 12 meses. Aliás, a depender, né, do tipo de do ramo que você esteja levando em consideração, a produção pode levar mais de 2 ou 3 anos, etc., né, para que o tempo de rotação seja completado, né, para que passe aquelas duas fases da esfera da circulação, né, que é o tempo de circulação, e a fase referente ao tempo de produção, que nós sabemos, né, estão incluídas aí no conceito de rotação do capital. Né? O tempo de rotação do capital é sempre a soma do tempo de produção e do tempo de circulação. Né? Então, o tempo de rotação vai depender, vai ser diferente, né, em função das características particulares de cada setor da atividade econômica. Tá? De cada setor da atividade econômica. Então, há setores em que o tempo de rotação normalmente supera a casa de um ano, supera os 12 meses. Bom, e quando a gente fala em rotação do capital, a gente tem que levar em consideração que o estudo da rotação, ele só é válido para o caso do ciclo do capital monetário e o ciclo do capital produtivo. Né? A forma 3, né, que é o ciclo capital mercadoria, ela não serve para o estudo da rotação. E por que não serve? Por que não serve? Porque, no caso do capital mercadoria, o ciclo já começa com o valor capital já valorizado, que é o M', né? O linha ali está denotando a mais-valia, né? Que foi o resultado, né, da atividade produtiva, que foi criada na produção. Então, por isso que o ciclo do capital mercadoria sempre começa com M'. Tá? Quando a gente estuda a rotação do capital, a gente quer saber o tempo de renovação de um capital. Tá? O tempo que o capital, o tempo requerido para que o capital reassuma a sua forma original, né? Ou seja, o capital adiantado. Então, para o estudo da rotação só vai valer, né? Esse estudo só é válido para o caso do capital produtivo ou do capital monetário. Mas no caso do capital mercadoria, não. Porque no caso do capital mercadoria, o ciclo já começa com capital, né, já valorizado. Né, o valor capital já valorizado. Ou seja, já, como Marx diz, né, prenhe de mais-valia, no qual a mais-valia já está, né, incluída aí no valor de todo esse capital mercadoria. Então, como ele começa com capital, né, o valor capital já valorizado, que é o resultado, né, do processo de valorização do capital, então o ciclo do capital mercadoria não serve para o estudo da rotação. Somente o ciclo do capital monetário e o ciclo do capital produtivo. Tá? Então, vejam, o Marx vai argumentar o seguinte, que o valor capital, né, após a conclusão do seu ciclo, vai encontrar-se na mesma forma que pode reiniciar o ciclo. Então, no caso do ciclo capital monetário, né, quando ele terminar um ciclo inteiro, ele vai reassumir a forma de D, né, que é o capital monetário, e vai estar apto para reiniciar esse ciclo desse capital monetário. No caso do capital produtivo, né, ele vai estar apto para reiniciar o seu ciclo quando ele reassumir a sua forma original, que é o de capital produtivo. O Pzão, lá que vocês estão lembrados lá da fórmula do ciclo capital produtivo. Certo?
A gente fala em renovação, a gente fala em rotação. Se desenrola ao longo do tempo, você tal, não implica o estudo de apenas um ciclo, né? Desde sua fase inicial, né? Por exemplo, sobre a forma de capital monetário, sobre a forma de capital produtivo, a gente reassumir a forma original. O que é capital produtivo, capital monetário. O estudo do ciclo na capital, né, determinado capital, né? Essa a gente chama de rotação. Né? Então, quando a gente fala em rotação do capital, a gente está se referindo, né, ao ciclo do capital, fases, certo? Contínua ao longo do tempo, de forma regular ao longo do tempo. Então, é isso que é rotação do capital. Implica ou seja, o capital em seu processo cíclico. Né? Ele não... E a repetição dele é correta ao longo de um determinado, né, intervalo de tempo, a gente vai chamar de rotação do capital. Tá? Você não conseguiu me ouvir, não, Yuri? Você comentou alguma coisa aqui? Professor, não queria te interromper, não. O áudio estava travando, mas agora eu acho que tá bom. Eu estava te ouvindo cortado. Aí eu saí da Mas sala e... na gravação você, né? Enfim, Eu esse não sei se é... também, porque a minha internet tá travando. Peraí. cortou, entendeu? Pode ter sido, não importa. Mas Eu vou sair, porque eu não estou ouvindo nada. eu acho que foi você que você falou que deve ser o seu caso mesmo. Depois você Eu pega na vou sair. gravação. Então, o que eu quis dizer é o seguinte, que quando a gente fala em renovação do capital, isso pressupõe o quê? A renovação periódica do ciclo do capital. Quer dizer que o capital, né? Quer dizer que quando a gente fala em rotação, não implica apenas no estudo de um ciclo apenas, né? Começando numa determinada forma, né? Percorrendo aquelas 3 etapas até assumir sua forma original. Não, quando a gente fala em rotação do capital, quer dizer estudar o ciclo, né? Quer dizer, estudar o ciclo de um capital, percorrendo aquelas 3 etapas, né? Sendo que aquelas 3 etapas do ciclo de um capital vão se renovar periodicamente. Tá? Então, essa renovação periódica do ciclo do capital que a gente chama de rotação. Né? Rotação, o próprio nome já diz, né? Rotação, ó. É um, é um movimento, é um processo que se, né, renova periodicamente. Não tem um movimento de rotação da Terra? Então, aqui é um movimento de rotação do capital, que implica a renovação periódica do ciclo do valor capital. Certo? É nesse sentido. Né? Então, não implica a paralisação do ciclo, após ele completar aquelas 3 etapas. Né? Implica a renovação periódica desse ciclo, passando sempre por essas mesmas 3 etapas. Certo?
Só que, mais uma vez, vou chamar a atenção de vocês. A gente fala rotação do capital, ou implica o estudo, né, do ciclo do capital produtivo ou ciclo do capital monetário. Nunca do capital mercadoria. Por quê? Porque no caso do capital mercadoria, não é possível fazer o estudo da rotação, porque nesse ciclo em particular, né, o valor capital já começa, né, o ciclo começa já com o valor capital já valorizado, só que sob a forma de capital mercadoria. Então, por isso que ele não serve para o estudo da rotação. Então, eu queria acentuar somente essa, né, como se diz, essa, digamos assim, limitação, né? Esse parêntese aí para a gente não confundir, né? Por que não se estuda a rotação no caso de capital mercadoria? Porque ele já começa com o valor capital já valorizado. Tá? Então, no estudo da rotação, pressupõe o capital monetário ou o capital produtivo. O ciclo deve começar com uma dessas duas formas, ou capital produtivo ou capital monetário. Tá? E aí o Marx, né, vai adotar como conversão, né, em sua análise, o período de um ano, né, no caso 12 meses, como a unidade de medida natural da rotação do capital. Então, pela convenção do Marx, que está lá no Capital, né, o tempo, a média, o tempo médio, né, de rotação de um capital é de 12 meses, ou simplesmente um ano. Tá? Ou simplesmente um ano. Então, com base nisso, a gente vai fazer um cálculo aqui simples, né? Só que é somente para entender aqui, né? Não vai ser nenhum cálculo matemático complexo, não. Tá bom? Então, vamos pensar aqui, né? Nesse questionamento aqui, ó. Como calcular o número de rotações de um capital individual em um ano, né? Ou seja, em 12 meses, que, segundo Marx, é a unidade de medida natural da rotação do capital. Então, como é que a gente faz o cálculo do número de rotações de um capital? Tá? Então, Marx vai desenvolver a seguinte fórmula. Ele vai pressupor, né, que R é o ano como unidade de medida da rotação do capital, que é a convenção, né, que ele adotou no livro. Tá? O Rzinho, né, o R minúsculo, é o tempo de rotação de um capital individual. O Rzinho. Estão conseguindo enxergar, não estão? Sim. Sim. E o N é o número de rotações, certo? De um capital individual. Nzinho. Né? Aí ele vai supor dois exemplos. Quando o número de rotação de um capital individual é igual a 3 meses e o outro igual a 24 meses. Certo? Então, vamos lá. Como é que se calcula? Vamos imaginar o seguinte. Rotação da empresa A. Certo? Vamos imaginar que o tempo de rotação individual dessa empresa seja igual a 3 meses. Da empresa A, tá bom, pessoal? Pode ser qualquer empresa. 3 meses. Certo? 3 meses. Qual é o número de rotações, certo? Do capital dessa empresa durante um ano, que é
é a unidade de medida da rotação do capital, né? Que é uma convenção adotada pelo Marx. Como é que a gente calcula? A gente calcula assim, ó. N é igual a R dividido por Rzinho. Dividido por Rzinho. Essa é a fórmula para calcular o número de rotações. Certo? Como é que a gente calcula aqui? Né? 12 dividido por 3. Exatamente. Tá me acompanhando, Yuli? Sim. Ótimo. Então, quantas rotações, né? Quantas rotações, né? Quantas rotações o capital dessa empresa vai percorrer no período de um ano? Essa é a pergunta. Aí, o que é que a gente tem que fazer para calcular isso aqui? Né? O N, que é o que a gente está querendo saber, é o Nzinho, certo? Quem é o Rzão? É o ano, né? Um ano, que é a unidade de medida, né? Que é a convenção adotada pelo Marx. Que era a conversão da época que ele escreveu, né? Na economia inglesa. Então, só que o tempo de rotação aqui dessa empresa está em meses. O que é que a gente tem que fazer? E a gente já tem esse valor do Rzinho, né? Que é 3 meses. O que é que a gente tem que fazer? Transformar o Rzão em meses, correto? Para ficar a mesma, né? Vai ficar 12 dividido por 3 meses. Então, 12 dividido por 3 dá quanto? 4. Certo? O que isso significa? Iuli e Alaô. Isso significa que durante o período de um ano, essa empresa vai dar 4 ciclos, vai percorrer 4 ciclos, né? Integralmente, que é aqueles 3 estágios que a gente já estudou lá no início. Né? Então, ela vai realizar quantas rotações? 4 rotações. Certo? 4 rotações inteiras. Né? Então, quer dizer que o ciclo do capital dela, dessa empresa A, vai ser renovado 4 vezes durante o período de um ano. Certo? Durante o período de um ano. Certo? Durante o período de um ano. Então, durante o período de um ano, né, ela vai... primeira fase do ciclo, ela vai começar, né? Por exemplo, ela vai comprar matérias-primas, máquinas, equipamentos, né, materiais auxiliares e a força de trabalho durante 4 vezes, né? Vai renovar a compra, né? Desses elementos da produção durante 4 vezes ao longo do ano, né? Que é a primeira fase, né? Do ciclo, né? Do capital. Qual é a segunda fase? É o processo de produção propriamente dito, né? Então, ela quer dizer que ela vai produzir, né? Vai renovar a produção, né? De sua mercadoria específica 4 vezes ao longo de um ano, que é a segunda fase do ciclo, né? Que tem a interrupção do ciclo do capital, que é correspondente ao tempo de produção, né? Vocês lembram lá. E no terceiro estágio, né? Na terceira etapa desse ciclo aí, desse capital, que é a venda do capital mercadoria, né? Passar de M' para D', quer dizer que durante o período de um ano, né? Ela vai renovar, né? A venda do capital mercadoria, vai realizar a venda do capital mercadoria durante 3 anos, ou durante 4 vezes ao longo do ano. Né? Então, ela vai vender a primeira leva, né? Durante os primeiros 3 meses, né? Do terceiro ao sexto mês, né? Ela vai vender a segunda, né? Leva de mercadorias. Terceira vez também vai realizar, né? Essa fase M' para D', e no quarto período, né? Que é o último trimestre do ano, ela vai novamente, né? Realizar a venda do capital mercadoria. Né?
Então, essa operação de venda de todo o capital mercadoria vai realizar durante 4 vezes, né? Vai realizar essa operação durante 4 vezes ao longo do período de 12 meses ou simplesmente um ano. Né? Então, quer dizer que esse capital da empresa A, ele rota durante 4 vezes ao longo de um ano. Tá? O ciclo é renovado 4 vezes ao longo de um ano. Então, ele completou 4 rotações, 4 ciclos inteiros. Tá? E o segundo exemplo aqui é um capital que se renova, que completa um ciclo inteiro em 24 meses. Né? Qual o número de rotações que ele vai completar durante o período de um ano, pessoal? É só botar aqui, ó. Rotação. Deixa eu botar aqui, Alain, aí você me responde. E a Yuli também, viu? Participe, viu, Yuli? Tá? Então, tempo de rotação dessa empresa igual a 24 meses. Quer dizer que ela vai realizar um ciclo inteiro, né? No período de 24 meses. Aí a pergunta é a seguinte. Quantas rotações o capital dessa empresa percorre durante o período de um ano, que é a unidade de medida, né, convencional aqui, adotada pelo Marx. Só botar aqui, ó, N igual a Rzão, dividido por Rzinho. Fala aí, ou a Yuli também, fica à vontade, viu, Yuli? Como é que vai ficar aqui, pessoal? Deixa a Yuli falar. Eu falei, E aí, Yuli? Espera aí, professor, deixa eu olhar a pergunta. Tá, vamos botar aqui, ó. Vou botar aqui numa página, tá bom? Separada para você ver melhor, tá bom? mostra a primeira para comparar, que ela responde a segunda. Vamos lá, aqui, ó. Então, a Rzão é um ano como unidade de medida, né? A convenção adotada pelo Marx da rotação do capital. Rzinho é o tempo de rotação do capital individual. N é o número de rotações do capital individual. A rotação da empresa B, o tempo de rotação do capital dessa empresa é igual a 24 meses. Pergunta-se, né? Pergunta-se. Né? Quantas rotações o capital dessa empresa percorre durante o período de um ano? Consegue aí decifrar, Yuli? Bom, tem 2 caminhos para poder fazer a resposta. Eu estava falando com o microfone desligado, desculpe. Eu respondi 8. 8 rotações? É. Não, não é isso, não. É meia rotação. Meia rotação. Vou explicar. O R, que é a unidade de convenção, né? É um ano. É um ano. Um Tá. ano. E o tempo de rotação dessa empresa é 24 meses. Que é o Rzinho. Então, quanto é o Rzão? A gente tem que colocar em meses, não é isso? Sim. 12 meses. Tá bom? Tá. E quanto é o Rzinho dessa empresa? 24 né? meses. É isso. 12 dividido por 24 dá quanto? 0,5. Meio. 0,5. Então é meio, viu? Eu estava olhando a outra questão, não sei porque eu vi 3. Não, porque lá era 3 meses, entendeu?
Desculpa. E aí, obviamente, né, que durante 12 meses, né, essa empresa vai realizar 4 ciclos inteiros, não é isso? Porque um ano é igual a 12 meses, então 12 dividido por 3 vai dar 4. Sim. Aqui é o contrário. O tempo de rotação dessa empresa é superior do que a unidade de medida, né? Que o Marx adota como convenção, que é 12 meses ou um ano. Certo? Então, quer dizer que durante um ano, essa empresa, né, só vai realizar metade de sua rotação. Certo? Para ela completar um ciclo inteiro, ela vai precisar de mais um ano. Certo? Esse segundo caso aqui, né, da empresa B, é relativo, por exemplo, à produção agrícola, né, à produção de estradas, de hospitais, né? Então, a rotação aí, né, por exemplo, da construção de uma universidade, né, o tempo de rotação da construção de uma universidade, de uma escola, né, privada, normalmente vai ser superior a um ano, certo? Normalmente vai ser superior a um ano. Né? Vai ter que ter um investimento inicial, né? Compra de máquina, equipamento, etc. Aí depois desses investimentos, né? Vai ter que se produzir a escola, certo? Que é o segundo estágio. E o terceiro estágio é a venda, né? Desse capital mercadoria. Que no caso aí, no caso de uma escola, seria o quê? O pagamento das mensalidades. Certo? O pagamento das mensalidades. Tanto da escola privada quanto da universidade privada. Então, o ciclo do capital de uma escola, normalmente, é superior a 12 meses. Certo? Normalmente superior a 12 meses. Quer dizer, no caso da construção de uma escola, vou botar uma borracha aqui, né? Então, na construção de uma escola, né, no caso aí seria o capital de uma construtora, tá bom? Desculpem aí, eu fiz uma confusão aqui. O capital de uma construtora, né, a fase inicial do, né, a fase inicial do ciclo vai ser o quê? A compra de máquinas, equipamento, né, etc. E a contratação de engenheiros, né, pedreiro, etc. Né? O pessoal que vai ser responsável pela construção do prédio, né? Onde vai funcionar a escola, a universidade. A segunda etapa é, depois de comprar os elementos da produção, vai ser o processo de produção propriamente dito, né? Que é a construção do prédio, onde vai funcionar, né, a escola ou a universidade. Certo? E a terceira etapa, né, do capital de uma construtora vai ser o quê? Vai ser a venda, né, dessa escola quando ela estiver pronta, né? Vai ser a venda para algum empresário da área de educação. Certo? Vai ser um empresário da área de educação. Aí o ciclo do capital da escola, da universidade, quando ela estiver já pronta em funcionamento, aí é outra coisa. Aqui no caso, né, é a construção de uma escola ou de uma universidade. Então, trata-se do ciclo do capital de uma construtora. Aí, digamos que durou 2 anos, né, para percorrer tanto para construir, né, a construtora construir o prédio, né, onde vai funcionar a universidade ou o colégio. Então, nesses 2 anos, né, está incluso tanto a construção do prédio, quanto a compra dos elementos da produção, né, e sua transformação em capital produtivo, quanto a venda, né, do imóvel para algum empresário da educação. Que é a última fase, né, o M' para a D'. Tá? Então, aí, durante esses 2 anos, o capital dessa construtora vai realizar o ciclo completo, né, vai percorrer essas 3 etapas. E durante meio ano, né, segundo esse exemplo aí que eu dei, você vai percorrer metade do ciclo. Quer dizer que ele vai estar ainda na esfera da produção ainda. Né? Vai estar ainda no segundo estágio, ao completar o primeiro ano, né? Do ciclo do capital dessa construtora aí, no caso que é da empresa B. Ficou claro, pessoal? Ficou. Sim. Certo? E na casa da empresa A seria o quê? Uma empresa que o ciclo dela demora 3 meses, né, para completar o ciclo inteiro. Poderia ser o exemplo do caso da produção de canetas, por exemplo. Né? Produção de caneta para ser produzida não vai, né,
precisar de 2 anos, né, para completar um ciclo completo, né? Ou então produção de sapatos, por exemplo, tênis, sandálias, né? Provavelmente deve ser esses casos aí, né? Agora, para saber mesmo, assim, com confiança, a gente tem que ver os dados reais, né? Os dados concretos, né? Para ver quanto demora o tempo de circulação de produção de cada uma dessas empresas, para ver qual é aquela que vai realizar o seu ciclo completo durante o período de 3 meses. Mas acho que talvez se enquadre o caso da produção de livros, de canetas, né? De borrachas, esse tipo de coisa. Na empresa B, né, que só realiza esse completo em 2 anos, aí é o caso de construtoras, por exemplo. Né? De construtoras. E tem ramo de produção que o ciclo, né, a rotação, né, a realização de um ciclo completo dura mais de 3, 4, 5 anos, até 10 anos, a construção de uma ferrovia, por exemplo. Né? Normalmente vai durar muito mais do que 2 anos, por exemplo, né? No caso da construção de uma ferrovia. Ou a construção de um aeroporto, por exemplo, vai demorar mais de 2 anos, provavelmente. Né? Então, o ciclo completo aí vai ser de 3, 4, 5, até mais. Né? Produção agrícola também, normalmente, deve demorar, em média, mais de 1 ano. Não tenho ideia aqui dos valores reais, né, concretos, mas seguramente para realizar um ciclo inteiro, vai demorar mais de 1 ano. Né? Porque depende das condições climáticas, né? Tem o tempo de semeadura, o tempo de colheita, esse tipo de coisa. Né? Então, essa é a rotação do capital. Basicamente, né? E aí, como nós sabemos, né? Os diferentes setores da atividade econômica, os diferentes capitais empregados em diferentes setores da atividade econômica, tem tempo total de rotação, ou tempo de rotação simplesmente, né? Completamente distintos entre si. Certo? Completamente distintos entre si, a depender da natureza. Isso depende da natureza do que está sendo produzido, né? Do que está sendo produzido. Certo? Então, tem empresas que completam seu ciclo inteiro em períodos inferior a 1 ano, e tem empresas, né, que o ciclo do seu capital só realiza um ciclo inteiro em períodos superiores a 1 ano. Como o caso da empresa B aqui, que nós analisamos aqui através do exemplo. Ficou claro, Laú e Yuli? Ficou tranquilo. Ficou. Principalmente o entendimento de que no ciclo do capital mercadoria, como já há um ganho de valor dessa fase, é como se eu entendi assim, como se ao produzir o valor, o ciclo é completado como um todo. Eu não contaria o tempo de venda. Não é o produzir o valor. Na verdade, o capital reassumir sua forma original. Ah, tá. Ou de capital produtivo ou de capital monetário. Não de capital mercadoria, porque no ciclo capital mercadoria já começa com o valor do capital já valorizado. Então, ele não serve para o estudo da rotação. Tá? Então, ele começa numa forma, vai completar aquelas 3 fases do ciclo até reassumir sua forma original. Certo? Então, esse período, né, requerido para que ele complete as 3 fases, os 3 estágios, até ele reassumir sua forma original, é que a gente chama de tempo de rotação do capital. Né? E a rotação, propriamente dita, né, de um capital, pressupõe o quê? A renovação periódica, né, do ciclo de um capital. Certo? Renovação periódica do ciclo do capital ao longo do tempo. Estudar rotação significa, né, o estudo do ciclo de um capital e de sua renovação ao longo do tempo. Quer dizer que ao longo do tempo ele sempre vai percorrer essas mesmas 3 etapas sucessivas.
né? Continuamente. Por isso que capital é valor em processo, valor em movimento. Capital não é uma coisa estanque. Ficou claro? Ficou. A dialética, né? O movimento do capital. Bom, e por último, né? Para finalizar aqui, tem esses dois conceitos que eu queria chamar a atenção de vocês, né? Que vocês já viram, por exemplo, no estudo de contabilidade social, né? Formação bruta de capital fixo, né? Vocês também já viram esses conceitos, principalmente o conceito de capital circulante de uma outra forma, capital de giro, né? Então, eu vou dedicar agora um pouquinho, né? Parte dessa aula para falar um pouquinho, né? Desses dois conceitos, conceito de capital fixo e de capital circulante, que muitos chamam de capital de giro também, né? Das empresas. O que tem a... Por que... Qual é a diferença entre esses dois conceitos? É o que a gente vai tentar trabalhar aqui, né? O que é capital fixo e o que é capital circulante, tá? Primeira coisa que eu quero chamar a atenção a você é que o conceito de capital fixo e o conceito de capital circulante é diferente daqueles conceitos que o Marx trabalhou lá no livro primeiro de capital variável e capital constante. Então, vamos tentar, né, relembrar o que foi discutido lá no livro primeiro. Quando Marx faz a discussão do livro do capital constante... Peraí. Vocês entenderam a rotação do capital, né? Ficou alguma dúvida? Posso dar continuidade? Pode. Pode, ficou claro. Tá. No caso do... Voltando aqui, né? Na discussão lá que o Marx desenvolveu sobre capital constante e capital variável, ele está se referindo ao quê? Aos papéis, né, que os elementos da produção, ou seja, meio de produção e força de trabalho, desempenham em relação ao processo de formação do valor das mercadorias. Então, os meios de produção, o que são meios de produção? Meios de trabalho, né, máquinas, equipamentos, instalações físicas, plantas industriais, esse tipo de coisa, bem como as matérias-primas e as matérias auxiliares, né? Esses elementos que a gente chama de elementos objetivos da produção não têm a capacidade de criar novos valores durante, né, o processo de trabalho, durante o ato de produção, certo? Durante o ato de produção. Então, pelo fato desses elementos não terem capacidade de criar novos valores, né? Qual é o papel que eles desempenham? Né? Qual é o papel que eles desempenham para essa formação do valor dos produtos? Transferir valor. Transferir valor, exatamente. O valor dele já é determinado previamente, né? Por exemplo, o valor de um trator, ele foi produzido aonde? Lá na empresa que produziu o trator. Então, se esse trator for utilizado lá na agricultura, né, como meio de produção, como meio de trabalho, o trabalhador agrícola, o que é que ele vai fazer? Ele vai transferir o valor do trator, né, integralmente para o valor, né, dos produtos que ele vai ajudar a produzir. Por exemplo, os produtos agrícolas em geral. Então, se for, por exemplo, utilizado o trator na produção de feijão, quer dizer que no valor do feijão, né, na formação do valor do feijão, uma parte componente, né, do valor do feijão corresponde ao valor da matéria-prima que foi consumida, das matérias auxiliares e dos, né, meios de produção em geral, né, e dos meios de trabalho, né, máquinas, equipamentos, instalações físicas, né, que foram utilizados, né, na produção desse feijão. Então, apenas uma transferência, né, do valor dos meios de produção, né, que passam a ser parte componente do valor das mercadorias que eles colaboraram na produção, que nesse caso, em específico, é o feijão.
Então, apenas uma mera transferência de um valor que já existia. Não há criação de novo valor. Por isso que o Marx denomina, né, essa parte do capital despendida, né, na aquisição de meio de produção, né, meio de trabalho, matérias-primas, matérias auxiliares, como capital constante. Por que capital constante? Porque é apenas uma transferência do valor dessas coisas. Não há criação de novo valor. Por isso que Marx denomina, né, os meios de produção como capital constante, né, no processo de formação do valor dos produtos, de formação do valor das mercadorias, que são produzidas em condições capitalistas. Bom, já a parte do capital, que é despendida na aquisição da força de trabalho, certo? Na aquisição da força de trabalho, o Marx vai denominar de capital variável. E por que capital variável? Porque o valor, né, porque a força de trabalho ela vai criar um valor, né, um montante de valor durante o processo de produção, durante o processo de trabalho. Certo? Durante o processo de trabalho. E esse valor pode assumir qualquer magnitude, que vai depender do grau de exploração força de trabalho, do tempo total da jornada de trabalho, né, da produtividade, né, desses trabalhadores, né, vai depender de uma série de circunstâncias, de condições, de variáveis, que eu não vou entrar em detalhe aqui, que já é uma discussão que foi feita em Economia Política 1. Certo? Então, como o gasto, né, na aquisição da força de trabalho, ou melhor dizendo, como a força de trabalho tem a capacidade de gerar novos valores que podem assumir quaisquer magnitudes, então por isso que o Marx chama de capital variável. Então, quem é capital constante? São os meios de produção. Máquinas, equipamentos, matéria-prima e matérias auxiliares. O que é capital variável? É a parte do capital destinada ao pagamento de salários, pagamento da força de trabalho. Né? Como a força de trabalho cria novos valores durante o ato produtivo, durante o ato de produção, né? Então, o Marx denomina essa parte, né, do capital como capital variável. Então, o adjetivo constante ou variável tem a ver com o papel, né, que cada um desses elementos desempenha no processo de formação do valor. O meio de produção não cria um novo valor, apenas transfere o seu valor, né, à nova mercadoria que será produzida, né? É que a nova mercadoria, uma parte componente do valor dela vai ser referente ao valor dos meios de produção. Então, apenas transferência e conservação de um valor que já existe, não há criação de novo valor, por isso que é capital constante. No caso do capital despendido, né, no pagamento de salários, né, que é o capital necessário para adquirir a força de trabalho, como a força de trabalho tem a capacidade de criar novos valores, e como esses valores podem assumir qualquer magnitude, a depender de várias variáveis, aí o Marx denomina, né, essa parte do capital despendida, né, no pagamento de salários como capital variável. Né? Então, essas duas partes do capital têm papéis distintos no processo de formação do valor das mercadorias. Essa é a análise que o Marx faz no livro primeiro. Quando a gente fala de capital fixo e capital circulante, a gente não está se referindo ao papel, né, que esses elementos da produção, né, meio de produção e força de trabalho, desempenham no processo de formação do valor das mercadorias. Não tem nada a ver com isso. Certo? A gente está se referindo ao quê? A gente está se referindo ao papel que eles desempenham, ou melhor dizendo, a gente está se referindo à forma como circula o valor
de cada um dos componentes do capital produtivo. Ou seja, a forma como o valor de cada um dos componentes, né, como o valor circula de cada um dos componentes do capital produtivo, é que vai dar origem, né, a circulação específica, né, dessas partes, componentes do capital produtivo, é que vai dar origem aos conceitos de capital fixo e capital circulante, né? Então, capital fixo e capital circulante tem a ver com a circulação específica do valor de cada um dos elementos do capital produtivo. Quais são os elementos do capital produtivo? Meio de produção e força de trabalho novamente. Certo? Mas como é que circula o valor, né, do capital despendido em meio de produção e força de trabalho? Cada uma dessas partes do capital produtivo, né, a circulação específica do valor de cada uma dessas partes, né, é diferente entre si. Então, por exemplo, vamos pensar no caso das instalações físicas de uma empresa, né, de uma fábrica, bem como das máquinas e equipamentos. Como é que circula o valor dessa parte do capital produtivo? Né? Por exemplo, o prédio onde funciona uma faculdade ou uma fábrica, ou a fábrica da Samsung. Aí eu vou perguntar tanto a Laú quanto a Yuli. A Laú e Yuli, né? Imagine aí o tempo de rotação do capital da Samsung. Imagine que a rotação do capital da Samsung seja de 1 ano, certo? Para completar um ciclo inteiro. Pergunta a vocês. A instalação física lá, né, um prédio onde funciona a fábrica da Samsung, vai colaborar na produção tanto dos televisores quanto dos celulares da Samsung apenas em 1 ano? Não. Yuli? Não. Não. Correto? Isso no caso do prédio, né? No caso das máquinas e equipamentos, né, que são utilizadas, né, na produção desses televisores, né, do celular da Samsung, vai colaborar apenas durante um ano apenas? Também Não, não. não. Você concorda, Yuli? Concordo. Certo, beleza. Então, vejam, a circulação do valor, né, no caso de máquinas, equipamentos, instalações físicas, né, da empresa, tá? Esses elementos do capital produtivo, eles vão colaborar, certo? Em diferentes ciclos do capital dessa empresa, né? Ou seja, durante um bom tempo, né? Durante um bom tempo. Por isso é fixo? Por isso é fixo. Exatamente. Ou seja, imagine, né, que o tempo de depreciação de um prédio, né, onde funciona uma universidade, uma fábrica, seja de 20 anos. Certo? Vamos pensar no capital de uma universidade, tá bom? Digamos que o tempo de rotação do capital de uma universidade seja de 1 ano. Só que o prédio, né, onde funciona a universidade, né, vai colaborar, né, no ciclo do capital dessa universidade durante quantos anos? 20. 20, que é o tempo de depreciação, né? Quer dizer que depois de 20 anos, esse prédio terá que passar por uma reforma profunda, ou ele terá que ser derrubado, né, e construir um prédio novo, não é isso? Para que a universidade continue a funcionar naquela localidade, né, específica. Pois bem, a circulação do valor do capital dessa empresa, né, o valor do capital dessa empresa, desse capital, né, empregado na compra desse prédio, por exemplo, né,
Como a rotação do capital dessa empresa é de 1 ano, isso significa o quê? E como o tempo de depreciação desse prédio é de 20 anos, quer dizer que o quê? Quer dizer que o ciclo do capital dessa empresa, que é de 1 ano, o valor dessa empresa, o valor do prédio, né? O valor total do prédio, digamos que o valor do prédio total seja de 20 milhões, que o empresário, né, gastou para poder, né, comprar o prédio. O valor desse prédio vai ser transferido integralmente a cada rotação do capital dessa universidade? Não. Não. Vai ser 1/20. Exatamente. Exatamente. Tá? Quer dizer que, quer dizer que o valor integral do prédio, né, para ele ser transferido, né, para ele ser transferido, vai depender o quê? De 20 rotações do capital dessa empresa, no caso dessa universidade privada, né? Já que esse prédio vai colaborar, né, durante 20 anos, certo? Então, a colaboração dele no ciclo do capital dessa universidade vai se dar no período de 20 anos. Ou seja, para que o valor desse prédio seja transferido integralmente, né, é necessário 20 rotações desse capital. Quer dizer que a circulação do valor específica do prédio dessa universidade privada, né, vai ser de 1/20 a cada ano. Né? Ou seja, a cada ano ela só vai transferir o quê? 1/20 de seu valor total, que é de 20 milhões. Então, quer dizer que a cada ano ele só vai transferir, né, para o ciclo do capital dessa empresa o correspondente a 1 milhão. Né? Então, no segundo ano, ele vai transferir mais um milhão, até chegar ao 20º ano, né? E ele transferir integralmente os 20 milhões. Certo? E transferir integralmente os 20 milhões. Né? Então, o empresário ele vai desembolsar 20 milhões para comprar o prédio, mas ele só vai ter esse valor, né? Ele só vai ter o retorno global desse valor, dos 20 milhões, após 20 anos. Tá? Então, o que ele cobra de mensalidade, né? Se pegar a mensalidade de todos os alunos pagas, né, durante esse período de 1 ano, se pegar o valor total das mensalidades pagas na universidade, para esse exemplo que eu estou dando aqui, parte do valor dessas mensalidades, né, 1 milhão corresponde a parte do valor total dessas mensalidades, que foram pagas no período de 1 ano. Tá? Então, no caso do capital fixo, como ele colabora, né, durante diferentes ciclos, né, do capital de uma empresa, ou seja, ele se mantém fixado, né? Ele mantém-se fixado em diferentes ciclos do capital da empresa. Né? Então, essas partes, componentes do valor do capital produtivo, só vão transferir parcialmente o seu valor total, como é o caso aqui, né, do caso da compra de um prédio, né, onde vai funcionar a universidade. Então, ele só vai transferir a cada ano 1 milhão do seu valor total de 20. Para haver a transferência completa do valor dos 20 milhões, é necessário 20 anos, que é o tempo de depreciação desse prédio. Né? Depois disso, ele vai ser derrubado, vai construir um prédio novo, então vai sofrer uma reforma profunda, certo? Nesse prédio. Tá? Pois bem, o capital fixo é chamado, né, máquinas, equipamentos, instalações físicas, né, de uma empresa, é denominado capital fixo porque eles colaboram, né, porque eles colaboram durante
diferentes ciclos do capital de uma empresa, como é o caso desse prédio aqui, né? A rotação completa dele, né, é num período de 20 anos, certo? Para ele transferir integralmente o valor dele. Só que esse prédio e a sua colaboração, né, no processo de produção do capital de uma empresa privada, né, da área de educação, vai corresponder a 20 ciclos do capital dessa empresa, dessa universidade privada. Por isso que a gente chama de capital fixo, porque ele se mantém fixo, né, durante diferentes ciclos do capital de uma empresa. Ele só vai ser substituído, né, depois de vários anos. Isso aí a substituição dele vai depender do tempo de depreciação. Se for de 10 anos, ele só vai ser substituído daqui a 10 anos. Então, ele vai se manter fixado, né, no processo de produção da empresa durante o tempo que a gente chama de tempo de depreciação. Então, no nosso exemplo aqui, né, o prédio onde funciona a universidade vai se manter fixado durante o período de 20 anos. Por isso que a gente chama de capital fixo. Então, ferramentas de trabalho, instrumentos de trabalho, né, instalações físicas de uma empresa, de uma fábrica, de uma universidade, prédios, né, galpões, tudo isso é capital fixo. Porque eles não desaparecem, certo? Após a renovação periódica do ciclo de capital de uma empresa. Após, né, o capital, né, realizar, rotar, melhor dizendo, né, uma vez, 2, 3, 4 vezes e assim sucessivamente. Então, eles permanecem fixados no processo de produção durante anos, meses ou mesmo durante anos. Então, no caso de um barbeiro, por exemplo, né, para pegar um exemplo diferente, aquelas máquinas elétricas que ele utiliza, ou as tesouras, né, ou, por exemplo, aquelas cadeiras, né, de barbeiro que a gente senta e tal, para gente, né, para eles cortarem nosso cabelo, é capital fixo, né? É capital fixo, porque eles vão colaborar, né, em diferentes períodos, em diferentes ciclos da rotação desse capital, ou do capital de um salão de beleza, ou do capital de uma universidade privada. Então, daí o nome de capital fixo, certo? Então, capital fixo é máquina, equipamento, ferramentas, instalações físicas, certo? Agora, os outros elementos do capital produtivo, por que a gente chama de capital circulante? Quais são os outros elementos do capital circulante? Ou do capital produtivo de uma empresa? Né? Tirando máquinas, equipamentos, instalações físicas. São o quê? Matérias-primas, matérias auxiliares e a própria força de trabalho. Esses 3 elementos são chamados de capital circulante. E por quê? Porque, né, após o capital completar o seu ciclo inteiro, né, tem que se renovar a compra desses elementos do capital produtivo. Certo? Tem que se renovar a compra desses elementos do capital produtivo. Então, normalmente, no caso de matérias-primas, matérias auxiliares e a própria força de trabalho, a rotação desses elementos do capital produtivo é exatamente igual ao ciclo completo de uma empresa. Quer dizer que no próximo período, no próximo ciclo, no ciclo seguinte, vai ter que ser renovada, né, a compra desses elementos. Tá? Então, por exemplo, a matéria-prima que é utilizada, por exemplo, na produção de sapatos, por exemplo, couro, né, sapato de couro, matéria-prima é o couro. Então, após o término do ciclo do capital dessa empresa, né, que produz sapatos, no ciclo seguinte vai ter que comprar o quê? Novos exemplares, mais couro. Porque o couro que já foi utilizado no período produtivo anterior né, já desapareceu. Desapareceu sem deixar de vestígios. Então, você vai precisar de couro adicional, né, para renovar o ciclo desse capital no período produtivo seguinte.
né, no ciclo do capital dessa empresa seguinte. A mesma coisa as matérias auxiliares. Eu já vou passar lá, né? No caso das matérias auxiliares, então vamos pegar aqui matéria auxiliar. Por exemplo, no caso do sapato seria cola, né? No ciclo seguinte do capital, né, dessa empresa que produz sapatos, você vai precisar novamente de novos exemplares, né? Você vai precisar de cola adicional, né? Porque aquela cola que já foi utilizada, ela não vai servir para o ciclo produtivo, o ciclo desse capital seguinte, né? Então, você tem que utilizar novos exemplares, né? Mais matérias auxiliares adicionais, novos exemplares, né? Cola nova, né? Para reiniciar o ciclo do capital dessa empresa. É a mesma coisa da força de trabalho, né? Então, terminou o ciclo do capital dessa empresa, né, que produz sapatos, por exemplo, você tem que renovar a compra da força de trabalho, né? Porque você pagou no início, certo? Você pagou, né, a força de trabalho, terminou o ciclo do capital dessa empresa, você tem que pagar novamente a força de trabalho para que se reinicie o ciclo do capital dessa empresa, certo? Então, tanto matérias-primas quanto matérias auxiliares, quanto, né, o próprio gasto, né, com pagamento de salários, esses três elementos do capital produtivo são chamados por marketing de capital circulante. Por quê? Porque o valor, né, a circulação de valor específica desses três elementos do capital, né, o valor desses elementos do capital é reproduzido integralmente a cada ciclo do capital, e não parcialmente, como o caso do capital fictício. Ou fictício não, fixo. No caso do capital fixo, né? Então, a circulação do valor dessa parte do capital, né, circula a cada novo ciclo, né? Circula, tem que ser renovada a compra, tanto da força de trabalho quanto dos meios de produção, quanto do meio de produção não, das matérias-primas quanto das matérias auxiliares. Por isso que a gente chama de capital circulante ou de capital de giro, né? Porque a gente tem que renovar a compra dessas coisas a cada ciclo do capital. Por isso que a gente chama, né, de capital circulante ou mesmo capital de giro, que é o termo mais comum utilizado, né, pela contabilidade, pela administração, etc. Tá? Então, vejam que a circulação de valor é diferente quando a gente compara o capital fixo com o capital circulante. Né? No caso, a circulação do valor é parcial, que é o caso do capital fixo. No outro caso, a circulação do valor é total, a cada ciclo do capital. Né? Cada ciclo do capital. Por isso que a gente chama de capital de giro ou capital circulante. Porque tem que renovar, né, a cada rotação a compra desses elementos do capital. Por isso que o nosso salário é pago semanalmente ou mesmo quinzenalmente. Tá? Porque força de trabalho é capital circulante. Se fosse capital fixo, a força de trabalho seria paga hoje, só seria paga, né, posteriormente, depois do tempo de depreciação, né, como capital fixo, seria paga depois daqui a 10, 15 anos. Não. Né? Os pagamentos têm que ser renovados periodicamente, a cada ciclo do capital, porque é capital circulante, tal como a matéria-prima e matérias auxiliares. Diga lá, ô. Queria saber o seguinte, quando durante um ciclo, de um ciclo para outro, sobra matéria-prima, por exemplo, eu queria saber... Aí a formação de estoque. Exatamente. Aí é investimento. Investimento, pronto. E naquela discussão, e naquela discussão do tempo que a gente teve, que era o tempo de produção, circulação, ele entraria aí em que fase aí? Ó, a matéria-prima não utilizada não entra aí na discussão. Por quê? Porque ela está somente estocada. Tá. Certo? Ela está somente estocada. Ela representaria
custo de armazenamento e estocagem, certo? Mas ela não não ia colaborar, né, no processo de formação do valor da mercadoria, certo? O valor da matéria, a matéria-prima, né, o valor dela, né, só circula e só se torna parte componente, né, do valor da mercadoria produzida quando ela colabora efetivamente na produção. Se ela estiver estocada, entendeu? Mesmo que ela representa custo para o capitalista que comprou a matéria-prima. Mas se ele não coloca essa matéria-prima, né, se ela não colabora na produção, por exemplo, o caso do couro, né, que está estocado, se ele não colabora na produção, né, então esse valor não pode ser transferido, né, tornando-se parte componente do valor do sapato que será produzido. Entendeu? Entendi. Certo? Então, a matéria-prima, para ter seu valor transferido, tornando-se parte componente da mercadoria produzida, ela tem que ser, né, tem que colaborar na produção. Certo? Tem que colaborar na produção. Aí, o que acontece? Em relação à discussão que você está se referindo, né, de custos, vai entrar como custo de circulação, que é o custo de o quê? De armazenagem e estocagem, correto? Não é isso? Você vai ter que ter um local, condições climáticas adequadas e o capitalista tem que fazer investimento. Não é isso? Para poder estocar, né, esse couro que ainda não está sendo processado, né? Que não está sendo utilizado na produção do sapato. Certo? Então vai entrar como custo para ele. Agora, do ponto de vista, né, da contabilidade social, essas mercadorias estocadas, né, que não foram, matéria-prima que não foi utilizada na produção, né, do ponto de vista, por exemplo, do cálculo do PIB, vai entrar como investimento, que é estoque. Certo? Que é estoque. Certo? Isso para, né, o cálculo do PIB, entendeu? E no caso de... Desculpe interromper. Pode falar. No caso de que, olhando do ponto de vista da contabilidade social, no caso de toda a matéria-prima que entra no ciclo como capital circulante, ele entra como valor adicionado. Toda matéria-prima que entra no ciclo de determinado capital individual, ele entraria como valor adicionado, então, nesse caso. Não, a matéria-prima é consumo intermediário, né? Consumo intermediário, Exatamente, consumo intermediário. Que é o caso do couro na produção de sapato. Certo? Na produção de sapatos. Aí se você, né, vai calcular, né, pela ótica, por exemplo, do dispêndio, certo? Você calcula, pela ótica do dispêndio, você calcula somente o valor dos bens finais, certo? Dos bens finais. O sapato, por exemplo, você, né, somaria o valor dos sapatos, né, para saber o valor do produto da economia. Pela ótica do produto, seria o valor adicionado pelo setor, certo? Então, o valor adicionado desse setor é correspondente ao quê? Ao valor produzido dos sapatos, certo? Desse setor específico, certo? Perfeito? Certo, tranquilo. Tá? No caso da produção de sapato. No caso da produção de couro, né, seria o valor adicionado pelas empresas que produzem essa mercadoria específica que é o couro. Essa matéria-prima específica é o couro. Né? Então, o valor adicionado dela seria equivalente ao quê? Ao valor do couro que foi produzido. Isso pela ótica do produto. Entendeu? Entendi. Isso do ponto de vista da contabilidade social. Só que a gente não está falando da contabilidade nacional aqui. Né? A gente está se referindo ao quê? A conceito de capital fixo e circulante.
De rotação. Tem a ver com a circulação de valor específica de cada um dos elementos do capital produtivo. Num caso, né, o valor é reposto parcialmente, que é o caso do capital fixo. Porque ele vai colaborar durante diferentes períodos, né? Durante vários ciclos de um determinado capital. Por isso que é capital fixo. No outro, né, a cada novo ciclo, né, você tem que ou melhor dizendo, no caso do capital circulante, né, essas partes do capital produtivo só vão colaborar durante um único ciclo. Então, no próximo ciclo, você vai ter que ter novos exemplares, tanto de matérias-primas quanto de matérias auxiliares, quanto da própria força de trabalho. Por isso que a gente chama de capital circulante, porque circula, né, a cada novo ciclo. Ou então capital de giro. Né? Então, esses conceitos têm a ver com a circulação de valor específica a cada um desses elementos. Mas eu sem ter passado por essa informação, né? E só ter lido o livro 1, eu achava que o capital constante é que se dividia em circulante e fixo. Não. Aí, pô, era uma confusão que eu fazia, porque eu achava que circulante era matéria-prima e fixo era a máquina, por exemplo. Não, força de trabalho também é circulante. Agora ficou claro, porque toda a força de trabalho vai participar integralmente no ciclo. A cada então, ciclo. O valor dela vai ser reproduzido integralmente a cada ciclo. Sempre. E as matérias-primas, até no limite da produção, né? Daquele produto, participando como circulante dentro do mesmo ciclo. Mas se ela se ela for utilizada na produção, o valor vai ser reproduzido integralmente. Isso, dentro da produção. Se ela estiver estocada, não tem. E o entendeu? Alô? Tá travando um pouco aí. Mas já eu entendi. Pelo menos essa parte final de capital fixo e circulante, agora matei. Agora entendi. Entendeu a diferença, Yuli? Entendi. Beleza. Então, vou terminar aqui passejar um pouquinho do tempo, né? Então, vou interromper a gravação. Assim que ela estiver pronta,